Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula, tá? Nossa aula de hoje é a continuação dos sinais vitais, tá? Nós vamos estar falando da frequência cardíaca, também conhecida como pulso, certo? Bom, e o que vem a ser o pulso? Ou frequência cardíaca, tá? É a sensação do impacto, né, que o batimento cardíaco provoca e a gente percebe ao palpar uma região, né, de uma artéria pressionando contra uma proeminência óssea, né, ou saliência óssea. Então, essa sensação que eu tenho, né, que eu percebo ao palpar uma artéria, né, comprimindo ela sobre uma região óssea, essa sensação de batimento é o que nós chamamos de pulso, né, pulsação, com o nome correto de frequência cardíaca, tá? E de onde ela sai? Ela sai, vocês vão aprender em fisiologia, de um sistema circulatório, onde nós temos desde lá do coração, que a gente chama de sístole, chama de diástole. Vocês já tiveram alguma coisinha disso dentro do ensino médio, né? Mas para aqueles que não lembram, vão ver tudo isso em fisiologia, pode ficar tranquilos, né? Então lá no coração tem o que a gente chama de grande circulação, pequena circulação, tá? E daí o coração, ele, só para vocês terem uma ideia, o coração ele é dividido em 4 câmaras cardíacas, 2 ventrículos, 2 átrios, né? Então o sangue ele vem lá do pé, através das veias, desemboca na nossa grande veia cava, né? Que é a maior veia que vai receber todo esse sangue, vai passar lá pelo átrio esquerdo, né? Direito, desculpa, vai descer átrio, ventrículo direito, vai lá no pulmão para fazer a troca gasosa, né? Do CO2 pelo oxigênio, vai voltar pelo átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo, e no ventrículo esquerdo que é o nosso grande batimento que vai jogar na nossa maior artéria, que é a aorta, para distribuir para todo o corpo, tá? Se vocês não lembrarem disso, não precisa se apavorar, é só para vocês terem uma ideia. Então ela vai passar, esse sangue vai vir, vai passar ali no átrio, ventrículo, vai no pulmão, volta ali no átrio, no ventrículo e vai para o corpo, tá? Saindo ali através da aorta, que é a nossa principal artéria, né? Então, e o que esse abre e fecha, né, desses átrios e ventrículos são as válvulas, né, que a gente tem vários problemas ali de válvula, por exemplo. Então, esse fechamento, essa abertura faz o sangue entrar, sangue passar, né, tudo isso muito rápido, tá? Tudo isso acontece de uma forma bem rápida e que a gente, né, percebe. E ao fazer esse movimento, onde o ventrículo faz uma contração, né? Então ele faz uma contração para jogar esse sangue nessa artéria que eu falei que é a aorta, né? Ele faz o movimento, a gente, né? Toda vez que ele fizer esse movimento de contração, né? Seja o ventrículo direito ou esquerdo, a gente chama isso de sístole. E quando o coração dá uma relaxadinha para receber o sangue, a gente chama de diástole, né? Então ele contrai e solta. Contrai e solta, né? Então, essa contração a gente chama de sístole, esse relaxamento de diástole. Então, contraiu, jogou o sangue. Relaxou, recebeu o sangue, né? Então, esse movimento, né? E aí é justamente esse movimento, quando ele faz a contração e joga lá para a aorta, né? Essa aorta, ela dá uma dilatada, né? Então, ela dá essa sensação, porque ela encheu, estava meio vazia, recebeu um pulso, né? Então, encheu e ela dá uma distendidinha. Ao fazer esse movimento de distendida e a gente, por exemplo, né? Comprimir contra uma saliência, a gente consegue ter essa sensação que nós chamamos aí de pulso, tá? Então, justamente isso, né? A sístole, onde a gente faz a contração do ventrículo esquerdo, vou ejetar esse sangue na aorta e daí vai fazer essa distensão, tá? É justamente isso que nós chamamos aí de pulso, né? Tá? Lógico que isso vai dependendo de um fator que a gente chama de débito cardíaco, que também vocês vão aprender, né? Que é o volume de sangue que vai ser bombeado, né, para todo o corpo, né? O coração ele pode ter problemas, por exemplo, ele pode ter sofrido um infarto, ele pode ter um problema que a gente chama de Chagas, pode ter um outro problema que a gente chama de insuficiência cardíaca. Então, esse coração não tem a força, às vezes, suficiente para fazer esse bombeamento, né? É um músculo que precisa ser
forte, mas às vezes ele começa a ficar meio fraco, até mesmo por conta, às vezes, só da idade, ou por ter tido algum problema ali, né? Ter morrido uma parte, ter infartado. E isso faz com que esse coração não funcione tão adequadamente e por isso, às vezes, a sensação é fraquinha, né? Então esse coração não bombeia tanto, então vai diminuir às vezes a frequência cardíaca desse paciente, o volume de sangue então que circula é menor, é mais devagar, tá? Então tudo isso vai alterar, né? Lógico, com toda certeza, essa frequência, né? Com que, por exemplo, há essa sensação de pulso, tá? Só para vocês terem uma ideia, o débito cardíaco em torno mais ou menos aí nós temos uns 5 litros circulante, pelo menos, tá? Um adulto de sangue, e então a cada bombeamento, ou seja, a cada sístole, nós agitamos em torno de 60 a 70 ml, tá? Em cada contração. A gente bate em torno de 70, né, vezes aí por minuto, né, então a gente tem um grande volume circulando a cada minuto, né, esse coração consegue bombear uma grande quantidade aí, mais de litro aí por minuto, conforme, né, a frequência cardíaca, por exemplo, tá? Beleza? Fatores que vão influenciar, assim como lá na respiração a gente tinha coisas que alteram, né, a parte respiratória, na frequência cardíaca também, tá? São muito parecidas, porque lembra, eu disse, respiração e frequência cardíaca são ali, ó, juntinhas, tá? Exercício, né? Então, se eu começo a correr, faço lá minha caminhada, se eu tô na academia, aumenta a frequência cardíaca, o coração vê que está precisando de mais sangue para o corpo, então ele faz um disparo, existe todo um disparo ali que acontece no coração, né? E daí faz com que eu tenha um aumento dessa frequência cardíaca. Temperatura, então se sobe a temperatura corporal, também aumenta a frequência cardíaca, tô com febre, né? Isso faz a gente ter um aumento. Emoções, né? Quando a gente toma um susto, uma notícia de grande impacto, né? Então isso é um disparo, né? Tudo por sistema nervoso, né? O sistema nervoso controla. Diferente da respiração, aqui a gente não tem uma parte voluntária, que eu falo assim, bate o coração. Isso, agora dá uma paradinha. Não. Né, diferente da parte respiratória. Aqui é tudo involuntário, né? Eu tenho um sistema nervoso que faz um disparo, né? O coração tem inclusive células nervosas próprias para fazer esse controle, né? É o marca-passo do coração que fica bem aqui perto da região, principalmente do átrio direito, que é o nó sinoatrial, né? Esse nó que são descargas elétricas, né? Que vão fazer essas batidas, né? Fazer essa contração, relaxamento, sístole, diástole, né? Então tem ali um disparozinho elétrico mesmo, né? Por isso que a gente faz, por exemplo, o eletrocardiograma, que a gente consegue ver aquelas batidas, porque é um sinal elétrico, né? Então ele é nervoso, que faz um disparo elétrico e daí ao passar ali pela musculatura, faz, né? É tipo um choquinho no coração, né? Então é um disparozinho elétrico, essas fibras fazem daí a contração da musculatura, tá? Esse principal disparo a gente chama de nó sinoatrial, tá? Então, por isso que diferentes emoções, tudo, a gente tem uma situação voluntária que a gente aumenta aí a frequência cardíaca. Fármacos, né? Da mesma forma que a parte respiratória, que a gente tem fármacos que alteram, por exemplo, a frequência cardíaca. Eu até comentei numa aula anterior aí o Berotec, por exemplo, né, de inalação, faz aumentar a frequência cardíaca. Existem medicações para aumentar a frequência cardíaca, como adrenalina, tem as para diminuir, como os sedativos, tá? Hemorragia, por quê? Porque hemorragia eu perdi sangue. Eu preciso de sangue circulando para ser bombeado, né? Se eu tô ali com menos sangue, é mais difícil, então o volume circulante é muito menor. Por isso a gente começa a ter alteração do batimento cardíaco. Aí o corpo vê e fala assim, nossa, não tá chegando sangue lá no pé. O que ele faz? Ele tenta às vezes aumentar um pouquinho a frequência para ver se aquele sangue circula mais rápido, né? Então às vezes ele demorar ali alguns minutos, ele vai acelerar para demorar menos para, por exemplo, chegar um sangue lá no pé, tá? Mudanças posturais, por isso que às vezes quando a gente levanta, né, muito depressa, a gente tem ali, né, um disparozinho, porque o organismo percebeu que, né, mudou a posição, né, de sentado, para às vezes para em pé, por exemplo, ou deitado, e precisa fazer esse movimento. Condições pulmonares, porque pulmão e coração
estão super ligados. Então, se eu tenho um problema pulmonar, não vai oxigenar direito e com isso não vai fazer o bombeamento adequado, né? E alguma doença cardíaca mesmo, como eu disse para vocês, algum problema que esse paciente vinha a ter que dificulta um pouco ali a frequência cardíaca, tá? Alguns detalhes sobre métodos para verificar. Como que eu vou verificar esse pulso? O primeiro método é o palpatório, que é esse que a gente faz a palpação. Procuro uma artéria, lembrando sempre, né? Vocês também vão ver em fisiologia, mas também já viu, e para quem não lembra, existe diferença entre artéria e veia, né? A veia ela leva o sangue venoso, que é rico em gás carbônico, que é o sangue desoxigenado, que precisa ir lá no pulmão para oxigenar. As artérias, né? Elas levam sangue oxigenado, né? Com oxigênio e para todo o corpo. Sai dessa principal que eu disse para vocês, que é a aorta, que é aquela voltinha, né, do coração que a gente conhece ali, que é aquela grossona, tá? Além disso, existem outras diferenças fisiológicas. Uma tem uma musculatura lisa, outra não, justamente por isso que tem a diferença, né? Então, quem pulsa é a artéria. A gente vê frequência cardíaca na artéria, não na veia, tá? É já diferente, por exemplo, de uma punção, às vezes para tomar um remédio. Então, às vezes a gente punciona uma veia para tomar remédio. Posso puncionar a artéria? Sim, existem condições que a gente punciona a artéria para coletar, às vezes, alguns exames. Mas o sangue que a gente tira para coletar exames ou para tomar um soro, geralmente é um vaso venoso, tá? Agora, para verificar a frequência cardíaca, tem que ter a pulsação. E o que tem a pulsação são as artérias, tá? Por conta desse movimento do ventrículo que fez e jogou lá o sangue para uma artéria, ok? Então, método palpatório e método auscultatório é através daquele aparelho que a gente ausculta, né, que utilizamos também para verificar a pressão, que é o estetoscópio, tá? Então, é o método auscultatório. Vou auscultar, por exemplo, direto no coração, a batida, né, a frequência do coração. Que é o que a gente chama de pulso apical. No pulso apical, a gente usa, que é o principal local onde a gente ouve muito bem, é mais ou menos o quinto espaço intercostal. Então, aqui eu tenho as costelas, né? Entre um osso e outro, eu tenho um espacinho, isso chama espaço intercostal. Então, um espaço, dois espaços, 3, 4, 5. No caso das mulheres, dá quase em cima, né? Então, por isso que a gente dá uma puxadinha na mama e ausculta por baixo. Nos homens, dá para seguir reto, né? Geralmente, logo abaixo do mamilo, mas tem as condições anatômicas, né? Se a pessoa tem a mama grande ou mais caída, tá? Então, mais ou menos quinto espaço intercostal, né? Que dá mais ou menos aqui, nessa região bem aqui na linha mediana. Aqui é o ponto de maior intensidade que a gente chama de pulso apical. Nós utilizamos muito esse método através do esteto, né? Daí eu venho e coloco o esteto aqui em cima para ouvir melhor. Principalmente nas crianças, quando eu quero contar o pulso, porque no braço, às vezes, aqui nessa região, bebezinho recém-nascido é muito difícil, né? Então você perde o pulso toda hora, fica difícil para você localizar. Então a gente conta no apical a frequência cardíaca, tá? Mas se eu precisar ver no adulto também, joia, a gente também faz a ausculta também através do pulso apical, ok? Joia, aqui locais para verificação do pulso, então o pulso eu tenho vários locais. Ah, não consegui em tal local, a gente vai para outro, né? Porque se a criatura tá respirando e tá ali conversando é porque ela tá viva, então às vezes você não tá achando o pulso em algum lugar por algum motivo, tá? Por exemplo, às vezes até uma trombose na perna, tá? É parâmetro, muitas vezes pra gente fazer a ausculta, tá? Aqui fica já uma atividade para vocês, né? Eu quero que vocês olhem com muito cuidado essa tabela, para vocês localizarem cada um desses pulsos em vocês mesmos, tá bom? Deitadão, aí no sofá, tranquilão, vai procurar cada um desses pulsos, tá? Então, aqui tem a localização deles, aonde que o nome, aonde eu localizo e o que eu costumo ver ali, né? Porque de rotina, num paciente internado, alguém numa consulta, geralmente a gente vem para esse pulso aqui que a gente chama de radial, que é aqui nessa região, mas eu tenho em vários locais. Se eu quero ver, como eu disse, por exemplo, se tem uma trombose lá na panturrilha,
eu preciso ver um pulso acima e um pulso abaixo. Então, eu vou ver atrás do joelho, que a gente chama de poplíteo, e lá no dorso do pé, que é no peito do pé, que a gente chama de pedial, tá? Ou dorsal do pé, certo? Então, depende. Pode ser que eu precise verificar em outros locais, por isso eu preciso saber todos, certo? Pulso temporal. Aqui nessa região, então tem todos ali a descrição, tá? Então, às vezes a gente sente aqui, então procurem, né? Geralmente a gente utiliza 2 dedos ou pode ser 3, tá? Para verificação do pulso, não utilizando o dedão, porque o dedão tem pulsação própria e atrapalha você a procurar o pulso. Então, sempre utilizando 2 ou no máximo 3 dedos, você desliza sobre a região e tem que fazer uma leve pressão, né, do pulso sobre a parte óssea, tá? Então, eu tenho ali temporal, né? Tenho o principal que nós utilizamos aqui, principalmente para situações de emergência, que é o pulso carotídeo, né? Então, aqui, né, onde a gente tem o pomo de Adão, tem essa região que a gente chama de traqueia. Logo aqui nessa volta, então a gente dá uma leve comprimida, é o pulso mais forte. Então, quando eu não acho na periferia, em outros membros, aqui, né, o local de maior intensidade que eu preciso achar. Senão, às vezes, essa pessoa tá lá desmaiada, pode ser que ela já esteja em parada cardíaca. Por isso, um dos cuidados quando a gente faz suporte básico é justamente ver se a pessoa está respondendo. Se ela não está respondendo, a gente procura o pulso dela carotídeo, não mais do que 10 segundos. Não achou, esse paciente está em parada, a gente começa as massagens cardíacas ou o que a gente chama de reanimação cardiopulmonar, tá? Que é fazer a massagem lá, que isso é um outro capítulo, certo? Mas então, é um principal pulso, com certeza, com o paciente, para eu ver se ele está em parada, eu não vou procurar lá no pé, né? Eu venho no principal pulso, que é aqui. Então, posso ter temporal, posso ter carotídeo, posso ter axilar, braquial, né? Então, vou descer aqui, procuro nessa região da fossa cubital, posso ter radial, posso ter ulnar, né? Tudo ligado aos nomes dos ossos próximos, é isso que eu quero que vocês procurem e achem. Então, né? Aqui, 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 aqui nessa região, radial, ulnar, daí deitem aí no sofá, procura na região femoral, que é bem aí na região inguinal, né, que é próximo ali do que a gente chama de virilha, atrás do joelho, que é a região poplítea, lá embaixo, próximo à região, no meio da canela, tá? A gente utiliza também tibial e lá em cima do pé, né, que a gente chama dorsal do pé ou pedial, tá? Então são todos pontos estratégicos para a localização do pulso ou frequência cardíaca, tá? Importante a gente saber todos, tá? Jóia. E o apical que tá aqui também, que é o que eu disse para vocês, que é o do esteto no 5º espaço intercostal. Classificação. Qual que é a frequência? Lembra, a gente falou da frequência lá na respiração. Aqui a frequência é na parte cardíaca, né? Então, lembra o que era TAC era muito, o que era BRAD era pouco, tá? E lá a gente usava o termo pineia. Aqui é cardio, né? Então, o paciente está normocárdico, tá normalzinho. O paciente está taquicárdico, está com a frequência aumentada. O paciente está bradicárdico, está com a frequência diminuída, tá? De quanto? Aí nós temos o parâmetro, temos a tabela, tá? Precisamos saber a tabela. Aí eu tenho aqui recém-nascido em vigília, em sono. O que é em vigília? Está acordado, porque existe uma diferença de quando a gente está dormindo e de quando a gente está desperto, acordado, em vigília, tá? Porque anda para lá, anda para cá, fala, conversa, o coração bate um pouco mais rápido. Por isso, né, às vezes foi lá ver num paciente que está dormindo, a gente considera uma frequência mais baixa, tá? Mas isso é principalmente nas crianças que tem essa alteração importante, tá bom? Então, recém-nascido bate de 100 a 205, até 200 pode acontecer, um RN, tá? Recém-nascidos é até 30 dias aí de vida, tá bom? Em vigília e em sono 90 a 160. 1 a 12 meses 100 a 180 e 90 a 160 em sono. 1 a 2 anos 98 a 140 e em sono 80 a 120.
3 a 5 anos, 80 a 120 e insônia 65 a 70. Escolar, 75 a 118 e insônia 58 a 90, tá? E os adultos, que é aí o que a gente precisa saber de cor com toda certeza, né? De 60 a 100. Essa é a frequência cardíaca normal. Então, vou verificar durante 1 minuto, tem que bater de 60 a 100, é uma frequência cardíaca considerada normal. Lembrando sempre que tem pacientes que têm suas particularidades. Ele já sabe que às vezes ele tem uma arritmia cardíaca, que ele tem um problema, que a frequência cardíaca dele é um pouquinho mais baixa, tá? Então a gente já começa por aí para ter uma ideia e não assustar, ok? Outra classificação, então a gente viu a frequência, normocárdico, bradicárdico, taquicárdico. Agora com relação ao ritmo, esse pulso ele está rítmico ou ele está arrítmico, tá bom? Ou ele está dicrótico, que é uma variação. Ritmo, ele está batendo. Tum, 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 tum. Tô sentindo. Tum, 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 tum. Tá rítmico, certo? O que seria um arritmo? O dia que vocês pegarem uma arritmia, vocês vão saber, tá? Principalmente uma arritmia importante, né? Mas é como você conta por 1 minuto, aí você tá lá contando, de repente você tá ouvindo. Tum, 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 certo? Então, há uma arritmia na batida, não é pá, 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 ok? Então, isso é um pulso arrítmico, tá? E dicrótico é a sensação de um pulso duplo, parece que você sente ele 2 vezes em cada batida, tá? É difícil de encontrar, mas existe, tá bom? Com relação ao volume, é outra classificação. Ele tá cheio, né? Ou ele tá filiforme. Então, é um pulso que você sente assim, ó, pum, pum, né? Você sente aquela levantada. Então, é um pulso cheio. Ou ele tá fino, se você aperta, você olha, até some, né? Porque tá fininho, parece que tem pouco sangue passando, né? Paciente que tá em coma, paciente que perdeu muito sangue, né? Pode acontecer isso. E ele tá forte ou tá fraco? É a tensão, tá? Então, é aquele pequena coisinha que você aperta já tá sentindo, ou você tem que apertar lá no fundo para você sentir, então ele tá fraco. Geralmente quando ele é fraco, ele também é filiforme, tá? Então por quê? Porque geralmente ele tá fraquinho e tem pouco volume, e geralmente quando ele tá forte, tá? Ele tá cheio, ok? Então classifiquei quanto à frequência, quanto ao ritmo, quanto ao volume, quanto à tensão. Observações: relógio com marcador de segundos, né? Então tá lá o reloginho com marcador de segundos, um cronômetro, tá? Mas dificilmente, como às vezes vai no paciente, é melhor o relógio pra gente visualizar. Vou contar por 1 minuto, né? Esse pulso. Então o que eu vou fazer? Vou procurar a artéria onde eu vou visualizar. Se for, por exemplo, aqui na radial. Primeiro eu palpo, sinto, tá aqui, achei, concentra, tá aqui, tá batendo, ok. Aí você olha no relógio e começa a contar. Conta durante 1 minuto, faz a anotação, vê se está alterado, se não está. Você contou aí a frequência e faz a classificação, se ele está cheio, se não está, que pé que tá as outras classificações, tá? Já comentei para vocês do polegar, tá? Mão sempre aquecida, importante, né? E não comprimir demais. Às vezes no começo vocês vão procurar, vocês ficam apertando demais. Se vocês apertar demais, vocês garroteiam, né? A artéria daí não consegue passar o sangue, fica ali meio travado, tá? Então não apertar demais também, certo? Importante aí contar 1 minuto. Às vezes na prática do dia a dia, o pulso a gente dá uma reduzidinha para ganhar tempo. Quando esse paciente, você percebeu que tá ritmado, que tá forte, que tá cheio, né? Então, vocês vão ver muita gente, às vezes, em estágios, contar por 15 segundos e daí multiplicar por 4, tá? Então, ao invés de contar 1 minuto fechadinho, né? Às vezes conta 15 segundos e multiplica por 4, né? Mas isso é uma prática do dia a dia, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque às vezes a arritmia não aparece nos primeiros 15 segundos, tá bom? Então, o ideal, né, é contar igual a respiração, 1 minuto você conta lá. E 1 minuto você colocar lá, conta 1 minuto aqui, se for ligeiro, já conta o pulso, dá mais 1 minutinho, você já conta a respiração, rapidinho você já acabou, beleza? Certinho, pessoal? Então essa é a nossa segunda parte a respeito dos sinais vitais. Até a próxima!